Nós vivemos momentos onde ódios e fobias inimagináveis começam a aparecer. Eu acho que você já percebeu isso, você já se deu conta disso. Parece que por todos os lados, inclusive hoje literalmente, infelizmente, parece que as pessoas estão com a faca nos dentes, sabe? Prontos para guerra, prontos para briga. Parece que as pessoas estão o tempo inteiro buscando justiça. E aqui eu preciso colocar grande aspas mesmo. Porque eu tenho a impressão que as pessoas utilizam essa palavra justiça, mas que nada tem a ver com justiça. Nada. Eu gosto de brincar, inclusive, dizendo que essa é uma palavra pancake, sabe? Justiça. Uma palavra pancake. O que é isso? Que tenta maquiar, na verdade, a sede de vingança, de ódio. Então as pessoas utilizam essa palavra, o tempo inteiro você escuta por aí, até nos universos evangélicos, nas igrejas evangélicas. Mas eu tenho a impressão que é uma palavra pancake, que nada tem a ver com a justiça proposta por Jesus de Nazaré. Não. É outra coisa. Nós vivemos tempos de ódio e intolerância, nós vivemos tempos de solidão, desinteresse, indiferença. Nós vivemos um tempo de desigualdade imensa e de rótulos. O que mais se tem hoje são rótulos. Pessoas olham umas para as outras, mal conhecem, por causa do jeito de se vestir, por causa do jeito de andar, por causa do jeito de falar, por causa dos adereços que utiliza, pronto, já vai um rótulo. E eu tenho a impressão que rótulo é uma das piores violências que eu e você podemos fazer com a outra pessoa. Então as pessoas estão sendo feridas, diversas pessoas estão sendo feridas, por vezes até assassinadas, na sua subjetividade, na sua humanidade, com palavras que outras pessoas proferem, dizem, talvez você inclusive já fez isso, com um rótulo que faz o favor, de novo entre aspas, de esmagar o que é humano, porque é isso que o rótulo faz, ele esmaga o que é humano. Eu não consigo observar o que de fato tem ali, quem está ali, quem é essa pessoa, quem é o Will de verdade, quem ele é, quem é esse barbudo esquisito, que às vezes fala acelerado, e até engasga nas palavras, quem é? Quem é? Quem é esse barbudo que tem algumas tatuagens no corpo? Quem é? Talvez, inclusive, por causa desses desenhos no meu corpo, alguns rótulos já foram me dados. E eu estou dizendo isso porque, para não cometer nenhum equívoco, me utilizando como exemplo, mas o fato é que os rótulos estão por todos os lados. As pessoas estão ferindo umas às outras. E por entender, eu não sei você, mas por eu entender, que esse passo, que esse caminho do olho por olho, dente por dente, vai fazer todos nós acabarmos cegos e sem nenhum dente na boca. Por entender isso, eu com muita responsabilidade e tremor, eu estou aqui para falar sobre compaixão, a resistência do Filho de Deus. Compaixão. Essa é a resistência do Filho de Deus chamado Jesus de Nazaré. Por entender que esse caminho acabará com um projeto chamado Reino dos Céus, por entender dessa maneira, eu estou aqui para tentar dialogar com você a expressão de Jesus, feita em sua vida, colocada em sua vida, uma expressão compassiva que foi capaz de enfrentar a perversidade. Jesus teve compaixão para lidar com a crueldade, com a perversidade.
Jesus teve compaixão para lidar com a violência. Jesus teve compaixão para lidar com um dos momentos mais difíceis da história, que foi o momento que ele vivia. E eu tenho a impressão que nós também estamos vivendo um momento muito, muito complicado da história. Eu entendo que compaixão é ter a capacidade de sofrer ao lado do outro. Não sei você, mas eu tenho a impressão que Jesus teve essa capacidade de forma exemplar. Compaixão é algo, pelo menos na minha percepção, que é vital para que a vida aconteça, vital para que a existência aconteça, vital para que a história siga. Afinal, compaixão é colocar-se na mesma posição do outro, sabe? Olhar nos olhos, não se achando maioral. Compaixão é se aproximar do outro e entender que aquele outro não é inferior, menor, não é mais feio, mais sujo, seja lá qual o nome se quer dar que você. Não. Compaixão é essa capacidade de colocar o coração de Deus batendo no seu peito. Compaixão. Antes de eu seguir, eu preciso te informar uma coisa. Como está escrito na propaganda, é uma série de mensagens, e hoje eu vou tentar dar um início, tentando dar um chão, uma base para essa série de mensagens. Mas nessa série eu preciso já te informar, durante todas as quintas de novembro, que meu desejo é debruçar, através das Escrituras, da Bíblia Sagrada, para o olhar de Jesus em direção à mulher. Como é que Jesus olha para a mulher? Para o olhar de Jesus na direção da violência, o olhar de Jesus na direção da segregação. Como que é o olhar de Jesus na direção do preconceito? Eu vou tentar ir por esses caminhos, mas hoje, antes de nós pararmos e refletirmos e mergulharmos para os olhares de Jesus, para essa relação que Ele tem com a mulher, com diversas mulheres, para a relação que Ele tem com os movimentos violentos do seu tempo, para a relação que Ele tem com os preconceitos do seu tempo, eu quero tentar mergulhar e trazer à nossa memória, tentar identificar quem é Jesus de Nazaré. Então eu queria que você ficasse com essa pergunta: quem é Jesus? E para nós iniciarmos a nossa reflexão, eu peço que você abra o livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 até o 41. Talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua. Eu tenho o hábito de ler na tradução a mensagem, assim como o pastor Vire também, nós dois lemos na tradução a mensagem. Talvez sua tradução seja um pouco diferente, mas nós vamos juntos, nos encontrando no meio das palavras. Mas antes de lermos, eu quero ter mais um tempo de oração, e eu peço que você baixe a sua cabeça para juntos podermos convidar para Deus se fazer presente em nosso meio. Pai querido, eu quero lhe pedir que o seu Santo Espírito me dê discernimento, sabedoria, que o seu Espírito esteja entre nós, que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos, Pai, nos identificar com Jesus de Nazaré, que nós possamos, a partir dos textos bíblicos, encontrarmos um caminho de salvação, de conversão, de libertação.
Que nós juntos, abraçados ao Espírito de Deus, possamos de fato encontrarmos caminhos de vida eterna. Que nós possamos juntos encontrar e perceber quem é Jesus de Nazaré. É assim que eu peço no seu doce nome. Amém. Amém. Marcos 4:35 até o 41 diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu. Ele quem? Jesus. Vamos para o outro lado do mar. Aqui é uma expressão interessante. Vamos para o outro lado. O que ele quer dizer? Vamos mudar o caminho. Todo mundo está indo por esse caminho, nós vamos por outro caminho. Nós vamos para o outro lado. É a outra margem. Vamos para o outro lado do mar. Então, eles, os discípulos, entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la. Enquanto Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, não vais fazer nada? Nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: Quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é este homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Amém até aí. Quem é este homem? Quem é este homem que até vento e mar obedece? Quem é este homem? Quem é Jesus? Quem é este homem que você diz seguir? Quem é? Quem é este homem que um dia talvez você disse: Ele é o meu único e suficiente Salvador e Senhor? Quem é Ele? Quem é? Quem é esse homem que de alguma maneira consegue sim, diante das circunstâncias difíceis, caóticas, trazer calmaria? Quem é? Porque eu estou insistindo nessa pergunta de quem é? Porque para nós olharmos para Jesus, para que todos nós possamos perceber qual é a identidade dele. Qual é a identidade de Jesus? Porque a sua identidade, os contornos de Jesus, e não estou falando contornos do corpo, na sua essência, na sua atitude, nos seus movimentos, esses contornos definem sim a forma como ele contribuiu para a história. Então, responder quem é este homem, tenho a impressão que também é um caminho para responder quem eu e você podemos ou queremos ser. Afinal, nós, em algum instante da vida, dissemos: eu quero ser filho de Deus. Nós, em algum instante da nossa história, afirmamos: sim, eu quero Ele como meu Senhor, quero Ele como meu Salvador. Então responder, perceber a identidade de Jesus, nos ajuda a identificar o que nós queremos ser, quem nós podemos ser. E eu acho que isso é extremamente importante. Porque se assim o aceitamos, se nós nos dissemos
filhos de Deus, discípulos de Jesus. É a partir deste jeito de fazer, desse jeito de ser humano, desse jeito de viver, que eu e você construiremos a nossa história. Senão nós precisamos começar a dizer que somos outra coisa. Senão nós precisamos começar a dizer que não somos mais cristãos, somos outra coisa. Porque a partir do momento que eu e você se diz, eu sou cristão, existe uma referência. E essa referência é Jesus de Nazaré. E quem é? Para tentar responder essa pergunta, quem é este? Eu hoje vou percorrer alguns versos no livro de João. Nós lemos uma história de homens num barco, em turbulência, semelhante à vida. A gente está numa viagem que às vezes entra em turbulência. E que às vezes nós precisamos sim acordar aquele que talvez esteja dormindo. Então, para tentar responder quem é este, para que você acorde, este, que mora em você, eu quero tentar percorrer alguns versos no livro de João. E eu confesso que hoje eu estou feliz por isso, porque nós vamos ler alguns versos. Eu confesso que eu já ouvi algumas críticas que as minhas reflexões têm pouca Bíblia. Hoje vai ter muita Bíblia. Quem é este? Evangelho de João, capítulo 6, você não precisa abrir. Diz Jesus: eu sou o pão da vida. Quem é este? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais sede nem fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Quem é este? O pão da vida. Aquele que desceu do céu. Aquele que se encarnou. Will, o que é essa metáfora, pão da vida, ser pão vivo, é ser aquele e aquela que alimenta os que estão cansados, fadigados, oprimidos por uma sociedade cruel e perversa. Isso é ser pão da vida. Ser pão da vida é ser alimento nutritivo para pessoas que estão necessitadas de afeto, pão da vida. Ser pão da vida é ser gente que alimenta o outro, porque só uma vida alimenta a outra vida. Ser pão da vida é ser gente que de alguma maneira consegue levar uma palavra, um gesto, um movimento na direção do outro, que de fato traz dignidade. Pão da vida. Nós vivemos uma sociedade cheia de fome, e tenho a impressão que essa fome surge por causa de olhares intolerantes com o que é diferente do que eu sou, então empurra para longe, deixa distante. E aí você me diz, como é que você alimenta essa vida? Como é que você vai ser capaz de alimentar essa pessoa? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá fome. E aí eu e você dizemos que somos cristãos e alimentamos as pessoas como? Me diz. Me diz como é que você tem alimentado as pessoas que são diferentes de você, porque alimentar quem é igual é muito fácil. Alimentar quem está dentro de casa é muito simples. Mas como é que a gente alimenta quem é diferente? Quem é de outro arraial, quem é de outro lugar, quem pensa diferente, quem age diferente, como é que a gente alimenta?
Jesus é o pão que se rasga, se parte no meio, para alimentar o outro, seja lá quem ou como esse outro é, pouco importa. Não importa quem é esse outro, não importa como ele é, isso não importa. Jesus é esse pão que se rasga, e ele não pergunta, como é que é mesmo o outro? Quem é esse? Este é a luz do mundo. Também uma expressão que está no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Jesus, esse homem que talvez esteja dormindo dentro da sua embarcação, dentro do seu íntimo, Jesus, essa luminária, esta lanterna, esta luz, ele é um farol de consciência diante de uma sociedade cheia de radicalidades. Esse é Jesus. Jesus é um farol, uma luz, numa sociedade onde os muros que são erguidos já não separam mais propriedades. Jesus é uma luz que nos mostra que os muros agora eles separam ouvidos e encarceram corações. Jesus é essa luz, esse farol que faz o Will acordar. Acorda, Will. Para que essas convicções, se isso está matando, para que esse jeito de fazer, tão fundamentalista e ortodoxo, que não sai do lugar, para que isso mata, Will? Jesus é essa luz, esse farol. Jesus é esse clarão de consciência, que às vezes até quando sabe aquela luz forte que bate nos olhos, a gente chega até a virar, porque ela é tão forte, tão real, porque é isso que é o amor, é isso que é a graça, um clarão tão forte, mas tão forte, que faz a gente virar o rosto. Aliás, há um episódio na Bíblia, lá no Antigo Testamento, de um homem que está conversando com Deus, e ele de alguma maneira quer ver a Deus, e Deus fala que vai passar por ele, mas ele só consegue ver as costas, porque o clarão é tão grande, tão forte. Esse é clarão de consciência, de percepção, que a vida é muito mais do que o que me cerca aqui, ó. A existência é muito maior do que isso. Quem é este? Jesus é a porta das ovelhas. Também em João capítulo 10, versos 7 e 9, diz ele, Jesus afirma novamente, em verdade vos digo, eu sou a porta para as ovelhas. Quem passar por mim será bem cuidado, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem passa por Jesus recebe cuidado, alimento. Agora me diz uma coisa, aliás, me diz não, diga para si mesmo, a sua espiritualidade, o seu olhar para Jesus, a forma como você entende o cristianismo, a forma como você pratica a sua religião, de alguma maneira deixa as pessoas entrarem e saírem, terem pastagem e alimento. A forma como você entende e pratica a sua religião, faz as pessoas serem cuidadas. A forma como você pratica a sua espiritualidade, porque isso é religião, religião não é o que você diz, religião é o que você faz, isso é religião.
A forma como você pratica a sua espiritualidade, sim, traz cuidado para as pessoas. Porque Jesus é isso. Jesus é uma porta que viabiliza a construção de uma casa comum. Como assim, Will? Qual casa? Sim, planeta Terra, casa de todos, sem exceção. Deixa eu repetir de novo, sem exceção, independente da cor, raça, gênero, orientação sexual, não importa, não depende disso. Jesus é essa porta, essa porta. Como é que você diz isso, Will? A graça me diz isso. A graça me apresenta isso. Então Jesus é esse lugar, essa porta, essa pessoa que viabiliza a história. Todos e todas, sem exceção, podem passar por essa porta. Pergunto. Todos podem passar por você também, sem exceção? Ou terá um ou outro que você vai virar o rosto? Ou terá um ou outro que você vai evitar? Ou terá um ou outro que você vai fazer o seguinte: eu nem vou lá. Eu nem vou lá porque eu vi o Will, é melhor não. Porque para Jesus, o jeito de Ele lidar com a espiritualidade, que é a encarnação de Deus, é outro caminho. A forma como Ele vive é outro passo. Jesus é a porta da graça, que está aberta. Aliás, aberta não, escancarada, para todos e todas, sem exceção. Quem é Jesus? Jesus, também diz Ele, eu sou o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versos 11, 14 e 15, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas minhas ovelhas que por mim mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. É Jesus que disse, não foi o Will, tá? Eu conheço bem as minhas ovelhas. E minhas ovelhas também me conhecem. Conhece mesmo. Conhece mesmo. Nós conhecemos Jesus mesmo. Num país com aproximadamente 45 milhões de pessoas que se dizem evangélicas. Vamos olhar para a nossa história. A gente conhece mesmo. Conhece. Ou será que a gente é muito bom na fala? Jesus é o bom pastor porque é aquele que cuida de nós. Jesus é o bom pastor porque Ele é aquele que sustenta um dos pilares do amor. Quem já ouviu algumas reflexões minhas sabe que eu tenho a impressão e a percepção que amor tem 4 pilares: respeito, responsabilidade, conhecimento profundo sobre o outro, cuidado.
Jesus é esse que sustenta também o pilar do cuidado. Cuidado de quem? Só dos seus discípulos? Cuidado de quem? Só de quem vou usar uma expressão que os jovens adoram, os adolescentes adoram, só para quem é parça? É esse cuidado. O Jesus é aquele que cuida de todos e todas. O Jesus é aquele que sustenta esse pilar para todos e todas. Jesus tem uma impressão, que é aquele que nos dá a maior atenção. Jesus deu à humanidade não uma parte, não um pedacinho, não um trecho, não um tempinho. Jesus não é aquele que está segurando, agora vou confessar talvez um pecado meu, está segurando a Liz no colo e está aqui, ó. Não, Jesus é aquele que dá maior atenção. Deixa para lá o WhatsApp agora é a hora de olhar para a Liz. Agora é hora de olhar para o Will. E eu tenho a impressão porque teve um momento da história que ele não só olhou, ele viveu, mergulhou, se aprofundou, nos libertou, nos apresentou um outro caminho, deu a maior atenção, sustentando o pilar do cuidado. Jesus é aquele sim, que cuida de toda a humanidade. Já estou finalizando. Quem é este homem? Quem é este homem que marca a história? Quem é este homem? Jesus é a ressurreição e a vida. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu, aqui agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer definitivo. Acredite nisso. Ele, Jesus, é a viabilidade de todos os recomeços. Ele, Jesus, é a viabilidade quando a história definha. E aqui história você pode pensar na sua história particular. E você pode pensar também na história com H maiúsculo. Quando a história definha, quando a história se deteriora, quando valores, por exemplo, de ódio começam a ter muito mais valores do que o afeto. Jesus é a possibilidade de ressurreição para todos e todas. Quando a história começa a lidar muito mais com os preconceitos do que com, de fato, conhecer o outro profundamente. Jesus é a possibilidade de restauração. Jesus, Ele é a viabilidade e a encarnação, a fissura na história para que o amor vença hoje e sempre. Jesus é a voz que diz para a crueldade, para a perversidade, para a morte, para o ódio, para o que você quiser imaginar, você não terá a palavra final nunca, porque o amor vence. Jesus. Quem é esse? Quem é esse? Este homem é aquele que encarna o amor em atitude. Não é aquele que mata, é aquele que se doa. Jesus não é aquele que empurra para longe as pessoas que a sociedade não quer por perto. Jesus é aquele que acolhe.
Jesus é aquele que pega pessoas de reputação duvidosa e convida para conversar e diz: perdoados estão os seus pecados, vai e construa a vida e a sua história. Isso é Jesus. Ele é Jesus. Agora me diz uma coisa: eu e você, nós, a sociedade, os evangélicos, estamos vivendo isso? Quem é esse homem? Último ponto. Caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam ao Pai também. De agora em diante, vocês me conhecem, porque estão me vendo. Talvez você pergunte o seguinte: Will, como é que essa expressão pode ser uma identidade de Jesus? Caminho, verdade e vida? Isso não é uma identidade. É sim, me permitam a digressão. O que ele fez e foi, é a verdade. Vou repetir. O que Jesus fez e foi, é a verdade. Como ele fez, a forma que ele fez, aponta o caminho para mim e para você. Por que ele fez? Por causa dessa pulsação do coração de Deus em seu peito. Por que ele fez? Isso tornou-se possibilidade de vida e vida plena. Então eu e você podemos olhar o que ele fez, como ele fez, e isso nos dá possibilidade de ter o coração de Deus pulsando aqui e também seguirmos dando a vida e a existência, possibilidade de reino de Deus entre nós. Isso é graça. Graça que transforma o ódio, dilui a intolerância, elimina a solidão. Graça que instaura o respeito como um critério ético do amor. Se a sua religião, se o seu jeito de ser cristão não tem respeito, deixa eu lhe dizer, com todo o cuidado do mundo, você pode ser qualquer coisa menos cristão. Você pode ser uma pessoa legal, bacana, você pode ser uma pessoa séria. Cristão? Não, cristão não. Cristão não. Jesus já não está mais entre nós como matéria física. Não está. Jesus hoje se apresenta a nós a partir de um espírito. Qual espírito? Ele mesmo diz: deixarei com vocês o meu espírito, o meu consolador. Então Jesus nos deixou um espírito, uma ideia, uma percepção que as Escrituras nos revelam, nos mostra. Então Jesus nos apresenta a sua vida e a sua história a partir de um espírito. E aí se pergunte: o espírito que você segue a sua história está identificado, conectado, aproximado com Jesus de Nazaré? O espírito que define as suas atitudes, decisões, caminhos, jeito de lidar com o outro, está conectado com a presença de Deus? Não sei você, mas nesse momento tão difícil e duro da história que estamos vivendo,
E tenho a impressão que ainda enfrentaremos mais algum tempo. Eu, Will, ao ser perguntado, quem é você? Quero responder, sou a imagem e semelhança de Jesus. Sou a imagem e semelhança do amor. Não como um conceito lindinho, mas aquele que se coloca em movimento, em atitude. Sou a imagem e semelhança da compaixão que vai na direção do outro. Aliás, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor corre atrás de nós todos os dias. Nós quem? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você topar e quiser seguir essa trilha, e eu preciso lhe dizer, certa vez Jesus apresentou caminho semelhante a esse, e os discípulos se assustaram, e começou a sair de fininho, um ou outro, então o grupo começou a ficar pequenininho, e os mais chegados olham para ele e falam, Senhor, dura palavra, hein? Na linguagem dos mais jovens, tá osso, tá punk. E Jesus diz para eles, cheio de compaixão, cheio de respeito, sustentando o pilar do cuidado, vocês também podem ir embora. Mas essa é a minha trilha. Então Pedro dá uma resposta que eu quero que seja a minha resposta. Senhor, para onde eu vou? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Jesus, para onde eu vou conduzir a minha história? Se a possibilidade de vida só existe a partir de você. Jesus, para onde eu vou? Se apenas essa identidade, a identidade do Filho de Deus, é capaz de sustentar a existência e construir o reino dos céus, para onde eu vou? Eu quero ir nos passos de Jesus. Quero rasgar a pele como pão para alimentar quem precisar de afeto. Quero sim, de alguma maneira, ser flash de consciência, de percepção, para quem estiver com os olhos vendados. Quero ser porta e ponte para quem estiver perdido e desorientado, para construir uma casa comum, casa de todos e de todas. Quero sim ser cuidador da vida, quero ser esperança viva, para que a existência sempre encontre uma fissura de restauração. Não sei você, mas eu, Will, dou a mesma resposta de Pedro. Senhor, para onde eu vou? Se a possibilidade de vida e de história só existe a partir dos seus valores, do seu jeito de andar, do seu jeito de caminhar, do seu jeito de construir as relações. Se você quer fazer desses passos, dessa trilha, a sua história, seja bem-vindo ao reino dos céus. Se você não quer fazer, desculpe, mude, não se diga quem você é, o que você é, cristão não, diz outra coisa, cristão não, porque o caminho do cristianismo é o caminho do amor, da compaixão, como resistência diante da dureza da vida. Fique em pé que eu quero orar com você.